Olá, eu sou Fred Santana e esse é o Provocativo. Nesse podcast eu converso sobre os principais assuntos que foram notícia no site Provocativo durante essa semana. Mas esse episódio vai ser um pouco diferente. Eu vou fazer sobre um tema específico, que é a situação atual da pandemia no estado do Amazonas e mais precisamente na capital Manaus. E por que a sensação que a gente está sentindo de volta à normalidade nas últimas semanas, e principalmente nessa última semana, pode ser um pouco perigosa e precipitada. Vem comigo. Pessoal, olha só, eu tenho tido algumas conversas, alguns debates durante essa semana, porque a gente tem visto notícias e tem recebido comunicados da Prefeitura de Manaus e do Governo do Estado de que a capital não estaria registrando mortes por Covid-19 por 3 dias consecutivos. Né? Muitas pessoas compartilharam essas notícias, esses comunicados. Alguns colegas apuraram junto às autoridades de saúde, principalmente a Fundação de Vigilância e a Prefeitura de Manaus, e compartilharam essa informação, esse comunicado que foi feito, com um ar de muito otimismo. E eu acho que isso acaba meio que, como eu posso explicar, indo para um lado que ele pode ser até perigoso, porque eu acho que a gente não vive uma situação de tranquilidade ou de certeza para afirmar que essa estabilidade de óbitos e de casos ela é sustentável. Olha só, a gente atualmente conta com o quê? 13% da população de Manaus e do Amazonas, entre 12% e 13%, imunizada. Imunizado, na verdade, a gente pode colocar como as pessoas que recebem as 2 doses das vacinas que a gente tem atualmente em uso. Essa semana chegou ao estado o primeiro lote de vacinas da Janssen, que funcionam apenas em uma dose, mas é uma quantidade muito pequena. Foram menos de 22 mil doses. Né? Com certeza é um avanço bem significativo, mas não dá para a gente pensar que isso vai oferecer algum impacto muito grande na pandemia, porque é uma quantidade muito pequena. Sempre bem-vinda, mas é muito pequena. Assim, desde o início, a gente adota a mesma estratégia. Quando eu falo a gente, eu falo as autoridades de saúde. Elas adotam a mesma estratégia. Elas esperam o pico de casos cair, pico de casos, mais precisamente, o número de internações e de óbitos caírem, vão liberando as atividades econômicas do Estado, enquanto não há piora, a vida vai seguindo. E agora, mais do que nunca, como a segunda onda da Covid-19 ela foi muito violenta, ela foi muito forte, teve um índice de mortalidade altíssimo, e agora você tem uma campanha de vacinação que engrena, porque você já tem mais de 1 milhão de doses aplicadas em todo o estado, e 1 milhão de doses aplicadas na capital. Então, imagina-se que isso vai oferecer alguma proteção para as pessoas contra novos surtos. Né? Inclusive essa semana, por exemplo, a gente vai ter nesse final de semana, e teve ao longo dos últimos dias, uma série de eventos de boi em Parintins, e amanhã nós vamos ter uma live que seria o fim de semana do festival. Essa live vai envolver 470 brincantes. É muito preocupante que você veja as autoridades de saúde do Estado adotando um discurso otimista com base no que nós temos hoje. É muito preocupante. Porque com 13% de imunizações, sem nenhuma política de testagem em massa, eu falo testagem em massa para que você possa saber onde os casos estão acontecendo para isolar os pacientes, para evitar que o vírus se espalhe ainda mais e cause uma terceira onda. Nós não temos isso ainda. O governo anunciou uma ampliação da quantidade de testes, mas isso ainda é uma fração mínima da população.
Países onde você controla os casos só monitorando os doentes, vacinam parcelas inteiras da sua população em uma semana, em dias até. Você pegar, por exemplo, países como o Vietnã, que são extremamente populosos, extremamente pobres, eles conseguem ter esses índices com testagem em massa. Parte-se do princípio que é mais barato você comprar testes e sair isolando as pessoas que são doentes, evitando que muitos casos aconteçam, do que você colocar as pessoas numa UTI, que é um procedimento, que é um tratamento caríssimo e o índice de mortalidade é muito grande. E nós não fazemos isso. Não fizemos isso na primeira onda, não fizemos isso na segunda. E observar os casos simplesmente pelas internações e óbitos é ver quando o problema já está completamente espalhado na sociedade. A gente segue a mesma estratégia dessa vez. Só que tem um fator que é preocupante em dois locais. Primeiro, lugares onde você tem grandes surtos, como por exemplo o Peru, a região de Iquitos, por exemplo, no Peru, ela teve em 2020 uma situação muito parecida com Manaus. Inquéritos sorológicos que foram feitos no segundo semestre do ano passado, isso você pode ver em diversos artigos que foram publicados na Nature, na Science, se não me engano, agora me foge um pouco essa informação, mas que inclusive foram divulgados até por vários pesquisadores brasileiros, mostram que 75% da população tinha anticorpos para a Covid-19. Ou seja, boa parte da população foi exposta ao vírus. Isso não impediu uma terceira onda da doença. E agora, nesse momento, a América Latina é um dos epicentros. Você tem uma situação muito grave na América Latina da Covid-19. Ou seja, apenas a exposição da população, mesmo depois de duas grandes ondas, não é suficiente para segurar o vírus. Se o Iquitos no Peru passa por uma situação assim, por que nós não passaríamos? Se nós já tivemos duas ondas e isso não segurou a doença. E, por exemplo, países como Israel e Reino Unido, que já possuem 50%, 60% da população vacinada com duas doses, ou seja, já estão imunizados, estão enfrentando situações graves com a Covid-19 entre a população que não está imunizada. O Reino Unido, o Boris Johnson, ele iria na semana passada, na verdade, suspender as restrições. Mas isso foi adiado em um mês, porque você começa a enxergar surtos entre grupos que não estão vacinados. Em Israel, mesmo com uma das maiores taxas de vacinação do mundo, eles voltaram a usar máscara essa semana porque eles estão tendo dificuldade. Agora, o que causa essa dificuldade? Variantes mais transmissíveis. No Reino Unido e em Israel, você tem nesse momento a ascensão da variante Delta, que foi encontrada pela primeira vez na Índia. E estudos publicados essa semana mostram que essa variante pode ser 50% mais transmissível do que a primeira grande variante de preocupação que surgiu na Inglaterra, a Alfa. Ou seja, ela é mais transmissível, ela é muito mais transmissível do que a primeira grande ameaça. Ou seja, nós temos hoje uma variante começando a ser prevalente no mundo, que ela é mais grave que outras que já foram responsáveis por grandes surtos, por exemplo, na Inglaterra. Aí fica a pergunta, o que acontece se uma variante, por exemplo, nós já temos casos da variante alfa em Manaus, desde abril, na verdade. De abril. Desde abril nós temos
caso da variante alfa. Aparentemente ela não se tornou prevalente, ou isso não teve ainda impacto no número de casos. Mas se você tem uma variante que é 50% mais transmissível do que essa, pode ser um motivo de preocupação. E voltando ao Peru, que eu falei no começo, você já tem uma variante que começa a ser prevalente na América Latina, que é a variante Lambda. E essa sim, essa por ser uma realidade muito mais próxima da nossa, até pelas fronteiras, pela questão até do tráfico de drogas, mas principalmente na região de fronteira, a chance de uma variante como essa, que pode ser mais transmissível em lugares que já tiveram grandes surtos, pode ser uma ameaça para nós também. Então, assim, onde que eu quero chegar com tudo isso? Que a gente, por mais que realmente veja, nesse momento, uma situação de aparente tranquilidade, inclusive que você possa não ter mortos por Covid-19 por 3 dias consecutivos, não significa que o pior já passou. Manaus, ano passado, por exemplo, teve dias em que não foram registrados óbitos. Em julho do ano passado, aconteceu isso, de você ter um dia sem óbitos em Manaus. Ou foi agosto, agora não me ocorre nesse momento. Mas teve um dia em que, inclusive, foi anunciado isso, teve o mesmo estardalhaço na imprensa, mesmo estardalhaço nos comunicados oficiais do governo, mas isso depois se mostrou que era apenas um erro de contabilização de registro. Porque às vezes o teste demora a ficar pronto, ou você testa tão pouco que aquelas pessoas não entram na estatística, mas os casos aconteceram, os óbitos acontecem. Então, além de nós testarmos muito pouco, isso dificultar saber quando uma pessoa morre por Covid-19, esse período de estabilidade ele pode ser muito enganoso. Né? Ele pode esconder, ele pode ser o olho do furacão, na verdade, quando você tem uma situação de estabilidade, mas aquilo ali é apenas momentâneo. E assim, onde eu quero chegar também é que apenas se contar com a vacinação não está sendo suficiente, nem em países que contam com vacinas extremamente eficazes como Israel. Isso acende um alerta aqui. Porque nós temos uma cobertura vacinal baixa, nós temos muitas primeiras doses aplicadas, mas segundas doses ainda são poucas. Essa situação só vai mudar daqui mais 2 meses, quando as doses da AstraZeneca que foram aplicadas entrarem na segunda dose. Aí você vai ter um salto, mas ainda não é significativo para frear o vírus, em uma população que ainda tem muitos vulneráveis. Porque hoje nós temos o quê? 400 mil casos oficiais. Você pode imaginar que é muito mais do que isso, que vamos imaginar 5 vezes. Tem mais de 1 milhão de pessoas infectadas, mas se em locais cuja vacinação é avançada, você já ainda vê surtos, nem isso aqui não vai ser suficiente. Só a vacinação e a grande quantidade de infectados pode não ser suficiente. Então, o objetivo desse episódio é meio que fazer uma reflexão e um alerta. Né? Porque o comportamento das nossas autoridades, embora elas devam negar publicamente, ainda é de quem espera em unidade de rebanho sem medida de controle. Ainda contam que a circulação do vírus, de alguma forma, vai segurar o próprio vírus. Porque quando você libera, por exemplo, live de boi, cinema, como foi liberado nessa sexta-feira pelo governo do Amazonas, você conta que a situação estabilizou por si mesma.
Então, no final das contas, o que a atitude do governador Wilson Lima e do prefeito Davi Almeida é de quem contava com a imunidade de rebanho pelo contágio. Porque a nossa quantidade de vacinados não permite isso. Não permite que a gente tenha controle da doença. Então, olha como é interessante isso. Criticaram o governo Bolsonaro, por exemplo, ele é alvo de investigação na CPI da pandemia no Senado, porque fala-se que ele usou Manaus como experimento para a imunidade de rebanho por contágio. E a imprensa nacional massacra o governo por conta disso. Mas em nível local, o que está acontecendo é isso. É basicamente isso. No fim das contas, a gente volta às atividades novamente porque contaram com essa bendita imunidade por contágio. E isso não deu certo no passado. Eu compartilhei na conta do Vocativo um trecho da última live do Átila Yamarino, em que ele fala exatamente isso. Ele fala, olha, se Israel, se o Reino Unido, se alguns estados dos Estados Unidos que têm vacinação adiantada, eles estão tendo problemas com surtos, com vacinações adiantadas, com vacinas extremamente eficientes, por que nós não vamos ver em Manaus, por exemplo, outras ondas? Ele fala no plural. Então, me preocupa muito que uma parte da opinião pública local abrace a ideia de que, olha, estamos tendo dias sem mortes por Covid, isso é um sinal de esperança. E já comece a normalidade exagerada, como por exemplo lives de festival folclórico, e cinemas e outras atividades, no momento em que nós não temos uma segurança. Nós não temos segurança para isso. Nós não temos uma cobertura vacinal que permita esse tipo de coisa. Então, o objetivo desse site e desse podcast é ser justamente o contraponto. É quando todo mundo está empolgado, quando todo mundo está muito feliz e querendo sair dessa situação, é chegar e dizer, olha, peraí gente, não é por aí. Não vamos nos empolgar, não tem motivo para isso. Ainda. Querer sair da pandemia, querer deixar esse pesadelo para trás, todos nós queremos. Mas pela situação que a gente está vivendo e por todos os dados que a gente tem, ainda não é o momento. Por isso, inclusive, saiu uma matéria no Vocativo falando que essa live de amanhã, de sábado, ela não é segura. E é isso que é preocupante, porque o governo segue fazendo as mesmas coisas erradas que fez nas duas outras ondas. Por exemplo, vou dar um exemplo, a sanitização de sala de cinema não é útil, é inútil, porque o coronavírus ele não se espalha necessariamente, a chance dele espalhar por superfície é muito pequena, ele espalha pelo ar. O governo do Amazonas liberar a sala de cinema fazendo sanitização, mas, por exemplo, permitindo que se coma dentro da sala de cinema, ou seja, tirando a máscara, mostra que ele não entende e não entendeu até hoje, mais de 1 ano e meio depois do início da pandemia, como o vírus espalha. Quando o governo do Amazonas faz, por exemplo, live do Garantido do Caprichoso, com testagem 3 dias antes do evento e na véspera do evento, mas não isola as pessoas que vão participar desse evento, ele não entendeu que existe um espaço de tempo entre você fazer o teste e você testar positivo, e você se infectar, que pode fazer com que aquele teste não sirva para nada. Vou dar assim, o artista do boi, na quarta-feira, fez o teste, deu negativo, beleza. Aí ele vai para casa, se aglomera, e assim, eles estão fazendo vários eventos de boi ao longo da semana. Aglomerando, pessoas com máscaras de pano, de tecido que não filtram bem, transpirando,
cantando, ou seja, espalhando gotículas pelo ar. E aí faz, ou seja, não se isolou, aí faz o teste, pode se infectar, por exemplo, na quinta, na sexta faz o teste novo, não vai dar positivo, mas ele está infectado, não vai ser pego no teste, e no sábado ele está infectado, espalhando para todo mundo. Pode acontecer isso. O que incomoda é o governo não saber disso 1 ano e meio depois. Esse que é o problema. É você não aprender com duas ondas. Com duas ondas. O que me preocupa é essa situação de você ter o governo ainda despreparado, ainda completamente fora da realidade, e uma opinião pública, inclusive veículos de comunicação e jornalistas, se recusando a questionar isso. Alguns eu tenho certeza que são grandes profissionais, que sabem, são sérios, que têm comprometimento com a notícia e com a informação, mas que não estão se atentando para isso. Essa sexta-feira, saiu no Diário Oficial do município que a Prefeitura de Manaus gastou R$ 260 mil para comprar ivermectina, que não tem a menor eficiência contra a Covid-19, e dexametasona, que é um corticoide que você dá para pessoas na unidade básica de saúde, não só não tem efeito contra a Covid, mas como pode levar um quadro leve para um quadro grave, porque ele diminui, ele ataca o sistema, ele diminui o sistema imunológico das pessoas por ser um corticoide. Ou seja, você se infectar com a Covid e tomar isso, você pode agravar. Então, assim, com toda essa situação, quando todo mundo tem motivo, está celebrando, está achando muito bom ver uma live de boi, está celebrando vacinação acelerada, e está mesmo, né? A gente está avançando para faixa de 30 anos de idade, e não registra mortes por Covid-19, eu não consigo ficar, sinceramente, eu não consigo ficar tranquilo. Eu fico preocupado, porque eu sei que uma dose de vacina não protege, que só 11% da população está vacinada com 2 doses, ou seja, a gente está anos-luz de imunidade de coletiva por vacinação, está muito longe ainda disso. E olha que nós somos o quê? Uma população pequena, em Manaus, 2 milhões de pessoas. É muito pequena, comparado com outras capitais brasileiras. Assim, o cenário é a mesma estabilidade e tranquilidade que a gente viu no segundo semestre de 2020. O mesmo governo completamente despreparado para lidar com a crise. E uma opinião pública que se deixa empolgar por isso. Pela informação de que não tem mortes por Covid. É como se fosse o mesmo filme de 2020, que não deu certo. E eu fico preocupado. Eu queria muito estar errado. Eu quero muito estar errado quanto a isso. E dizerem, olha, você estava errado, não teve novo aumento de casos, não teve uma nova onda. Mas o que eu estou vendo não é isso. Então, esse episódio foi meio que uma reflexão. Assim, eu quero muito estar errado. Eu quero muito que isso não se concretize, eu quero muito que a situação melhore, que a gente não tenha cenas como a gente viu em janeiro. Mas o que eu estou vendo é uma situação, é uma repetição, sabe? É a repetição de um filme que deu muito errado, que causou muita dor e muito sofrimento no Amazonas. Eu queria muito que não se repetisse, mas eu realmente estou preocupado. Bom, pessoal, é isso. Desculpa o desabafo, reflexão, balanço dessa temática dessa semana. Eu volto no próximo sábado, continue acessando o Vocativo,
Vão vir algumas mudanças importantes na programação do site. Ele vai passar a investir mais em conteúdo mais exclusivo. Críticas, elogios, sugestões, reclamações, vocês têm o canal de contato do site. Eu estou à disposição para todos. Tenham todos uma ótima semana e um forte abraço.